Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Business Connection by Ibrei. Sou a Kemi Soy do Ibrei e neste programa estaremos sempre trazendo economistas, empresários e autoridades especializadas em países da Ásia. Você terá sempre um panorama geral sobre os países asiáticos, além de obter informações inéditas, dicas culturais, dicas de etiqueta nos negócios, relatos e experiências de profissionais relacionados ao mercado asiático. O Sr. Ali Hussein El-Zogby é atualmente o vice-presidente da FAMBRAS, diretor de comunicações da Cibal Halel e também o diretor-geral da Academia Halel do Brasil. Graduado em Comunicação Social pela Universidade de Mogi das Cruzes, em Ciências Econômicas pela PUC São Paulo e em Pedagogia pela Universidade de São Paulo. É sócio mantenedor do Grupo Educacional 24 de Março e presidente da ACETESP, Associação das Escolas Técnicas na Área de Saúde da Região Metropolitana de São Paulo. Como palestrante convidado, realizou inúmeras palestras sobre temas do islamismo. Saúde, segurança e qualidade. São as palavras que traduzem a essência do halal no Brasil. A FAMBRAS Halal, como organismo de certificação halal no Brasil, tem o comprometimento de levar produtos de qualidade, não só aos muçulmanos, como também pessoas que buscam um estilo de vida saudável. O selo FAMBRAS Halal é a chave para o sucesso de expansão das indústrias brasileiras. A FAMBRAS Halal é uma empresa pioneira como certificadora halal no território nacional. O sistema halal é guiado por um conceito ético e moral de ações lícitas baseado em princípios e valores que beneficiam a humanidade. Consumir alimentos halal é um dos principais fatores dentro das práticas do Islã. As empresas que praticam o conceito halal abatem os animais com humanismo e respeito, seguindo a lei islâmica. Utilizam matérias-primas, insumos e auxiliares de processo 100% lícitos. Atendem aos requisitos e normas exigidos pela certificação halal. Asseguram a qualidade de seus produtos. Praticam a responsabilidade social. Buscam a sustentabilidade. Transferem informações com transparência e praticam uma conduta comercial correta e justa em suas negociações. Desde a sua criação, a FAMBRAS Halal contribuiu para que o Brasil se tornasse o maior exportador de proteína animal halal do mundo, criando mecanismos de acessos aos países islâmicos, em especial ao Oriente Médio e à Ásia. Foi implantada a mão de obra qualificada para garantir transparência e confiabilidade a esses países, tornando possível a emissão do certificado halal com um mais elevado nível de credibilidade. Isso transformou o Brasil em uma das maiores referências mundiais neste mercado, que vem se expandindo a cada ano. A FAMBRAS Halal é responsável pelo desenvolvimento e a aplicação do sistema halal no país. Durante o processo de certificação, são realizadas avaliações documentais investigativas, auditorias in loco e análises laboratoriais específicas, seguindo a jurisprudência islâmica e normas internacionais. O comércio halal está emergindo como uma das áreas de mercado mais lucrativas. O mercado halal global está estimado em 3 trilhões de dólares, englobando diversos segmentos como alimentos in natura e industrializados, produtos farmacêuticos, cosméticos, vestuário e finanças. Nos últimos anos, a economia islâmica mundial manteve seu crescimento nos 58 países de maioria muçulmana, representando cerca de 10% do PIB global. Hoje, a FAMBRAS Halal está entre as maiores certificadoras do mundo, sendo reconhecida e acreditada por diversos organismos islâmicos que normatizam o segmento. O Brasil é hoje o maior produtor e exportador mundial de proteína animal halal, o que corresponde, em média, a 40% de suas exportações.
O reconhecimento global da FAMBRAS Halal possibilita o acesso imediato da indústria brasileira ao mercado halal, garantindo um enorme potencial de marketing para atingir um público consumidor de cerca de 1,8 bilhão de pessoas. Nosso reconhecimento mundial foi conquistado através de boas práticas islâmicas, treinamento profissional adequado de nossos colaboradores e na constante busca de excelência na qualidade dos serviços prestados. O certificado da FAMBRAS Halal possui o maior número de acreditações internacionais do Brasil e da América Latina e é um mecanismo essencial para que as empresas e consumidores tenham a confiabilidade da segurança de seu produto halal. O certificado da FAMBRAS Halal comprova a qualidade do produto halal. Contribui no desenvolvimento de seus negócios junto aos países islâmicos. Fortalece a imagem da organização e de seus produtos frente aos clientes. Fideliza os consumidores muçulmanos. Assegura que seus produtos atendam às principais normas internacionais do halal. Aumenta a competitividade da empresa nos países islâmicos. Certificar como a Muito obrigada pela sua presença, senhor Ali Zogby. Eu é que agradeço. Eu queria aqui começar cumprimentando a todos com a saudação islâmica, que a paz esteja com todos, que dito em árabe, salam aleikum. Muito obrigada mais uma vez. Bom, então, senhor Ali, começando pela FAMBRAS, né? A FAMBRAS, ela atua nos âmbitos tanto social, humanitário, religioso, econômico e diplomático, e com projetos que visam a divulgação do Islã e ações de desenvolvimento humano. A entidade também ela foi pioneira na implantação do conceito e sistema halal no Brasil. Desculpa a pronúncia. O senhor poderia explicar melhor para os leigos o que seria esse sistema e quando teve início aqui no Brasil? A palavra halal significa lícito. É uma palavra que tem sua origem na tradição islâmica, na tradição do Islã. Na verdade, o halal ele é um sistema, né, de valores e princípios que dignificam a vida humana, a sociedade humana. Essa é a finalidade do halal. E que, na verdade, a gente pode imaginar que atua em todos os segmentos de consumo, segmentos de finanças, segmento na área de farmacos, cosméticos, nas finanças. Ela mais ou menos diz, olha, isso, se é bom para o ser humano, então vamos propagar isso. Esse é o que seria o halal. E o halal ele começa aqui no Brasil, dentro da área de proteína animal. Em 1976 foi feita a primeira exportação de proteína animal halal para o mercado islâmico. Certo, muito obrigada pela explicação. E dando continuidade no sistema halal também, existe uma certificação que é feita aqui no Brasil, através da FAMBRAS, e que é válida também mundialmente hoje. Assim, eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente quais são os produtos brasileiros que contêm essa certificação halal e quais são os mais exportados hoje e quais seriam os países de maior demanda. Perfeito. Como disse anteriormente, em 1976, então, foi feita a primeira exportação de proteína animal halal. Para se ter uma ideia,
de como isso aconteceu, primeiro nós temos que fazer aqui uma reverência e uma referência a uma personalidade que foi meu falecido pai, foi o precursor do Halal, ele que implementou o Halal aqui no Brasil. Na época, foi feito um esforço, um conjunto de empresas concorrentes na área da avicultura, eles montaram a UNEF, União Nacional dos Exportadores de Frango, para poder viabilizar 650 toneladas de exportação de proteína animal, frango, né, no caso, para o Kuwait e para a Arábia Saudita. Assim foi feito. Então, nessa ocasião, meu pai, ele teve a percepção que o Brasil poderia se tornar um grande produtor e fornecedor de halal para o mundo, né? E com essa visão e com o apoio do poder público, o apoio das empresas, a ideia das empresas também de abocanhar esse mercado, então nós chegamos em 2020, para vocês terem uma ideia, ao montante de 2 milhões de toneladas de proteína animal ave e mais de 600 mil toneladas quando você fala de proteína animal bovino. É um caso conhecido no mundo, o Brasil é o maior case de sucesso, o maior exportador e produtor mundial de proteína halal do mundo. Um setor hoje, por exemplo, que emprega 1.500.000 empregos diretos e indiretos. 50% da produção de aves exportada das nossas empresas, elas são para esse mercado halal. Eu diria que hoje ele é vital e fundamental para nós. Os principais players que fazem, que consomem, é claro, tem os países de maioria islâmica, então você tem aí, por incrível que pareça, a China aparece na frente, né? Ela adotou o sistema halal nas questões de aves, depois você tem a Arábia Saudita e, surpreendentemente, o Japão, por exemplo, aí, é um grande consumidor dessa grade, né, de aves halal. E é interessante a gente observar isso, porque é uma escolha baseada nos critérios de qualidade. O halal ele se torna, então, um selo de qualidade importante, porque é um sistema que rastreia todos os processos e procedimentos, desde do incubatório, desde do acondicionamento desses animais, o translado, ele contempla o bem-estar animal, contempla efetivamente todo o processo de embalagem, como disse, de acondicionamento, e também as relações de trabalho também. Um trabalho similar à escravidão não pode ser considerado halal. E nós temos também, por exemplo, na parte do bovino, a China também praticamente está à frente, mas países como o Egito, por exemplo, o próprio Emirados, a Rússia, são países bastante relevantes no consumo na área do bovino. O Irã também é importante no bovino. Nas aves, a gente tem que considerar a Arábia Saudita um país de maioria islâmica como aquele que está em primeiro lugar dentro do processo de consumo, né, de proteína animal halal aqui no Brasil. Então, senhora Ali, o principal produto realmente acaba sendo a proteína mesmo, né, animal, tanto a bovina como a aviária, né, de frango que o senhor mencionou, mas tem algum outro produto que tem se destacado também, além da proteína? Sim, nós temos os industrializados, ainda de uma maneira iniciando esse processo, né? Então, os industrializados, tanto na área de alimentos como de cosméticos, os fármacos, os farmacêuticos, nós estamos começando um processo, lembrando um pouco, né? No caso dos fármacos, dos cosméticos, aquilo que nós tivemos lá em 1976, todo o esforço, né? Das certificadoras, do poder público, das empresas, no sentido de abrir esse mercado, né, que é um mercado bilionário, né, trilionário na realidade. A gente vê cifras gigantescas nesse sentido.
Mas a gente pode destacar, sim, os industrializados hoje, são centenas de empresas hoje qualificadas para exportar com esse selo Halal, que, como disse, é um selo que agrega um valor de qualidade inestimável aí para o produto. Podemos citar também as questões ligadas ao turismo halal, as questões ligadas às finanças islâmicas, né? E são ainda, estamos num processo introdutório, né? Estamos começando a provocar as autoridades públicas, a própria certificadora, para que a gente possa mudar alguns marcos jurídicos, regulatórios, para poder absorver, por exemplo, no caso, por exemplo, das finanças islâmicas halal, ao muçulmano não é permitida a cobrança de juros, né? Então o dinheiro o dinheiro ele não deve ser motivo para você ganhar mais dinheiro. O dinheiro ele deve funcionar para a produtividade, para o trabalho. Então esses investimentos eles podem ser feitos em nosso país desde que eles realmente eles estejam totalmente desvinculados da cobrança de juros. Então está em curso aí, nós estamos com um esforço enorme junto aí a parlamentares brasileiros para poder estabelecer alguma base, né, para isso acontecer. Também no turismo, nós vamos ter aí um hotel em Foz do Iguaçu agora que vai ser um modelo para trazer centenas de milhares de turistas islâmicos aqui para o Brasil, que querem ter aí o produto halal para poder consumir nos restaurantes ou nos hotéis, ao mesmo tempo querem ter algum tipo de conforto para fazer as suas liturgias, né? Coisas simples, né? Como direção para Meca, por exemplo, ele faz sua oração voltada para Meca. Eu diria tapetes de reza, a presença de um Alcorão sagrado. Então, eu acho que nós temos uma possibilidade enorme de alavancar outros setores aí do halal também. Aproveitando que o senhor já ampliou um pouquinho mais, e com certeza muitas pessoas não conhecem tanto esse sistema halal, como o senhor também é diretor de comunicação da Cibal Halal e diretor-geral da Academia Halal, o senhor poderia explicar para a gente brevemente o que seria essa Cibal e a Academia Halal? Perfeito. A Cibal Halal é o braço operacional da certificadora, na verdade, atua de maneira independente e propicia, então, o processo de mão de obra. São mais de 1.500 hoje colaboradores espalhados por diversas plantas devidamente habilitadas, né, acreditadas, enfim, são plantas que produzem, então, esses alimentos halal. Então, a Cibal Halal, ela faz a gestão dessas pessoas, são sangradores, monitores, supervisores. Na medida em que o abate halal, ele implica em algumas questões que são importantes, né? A primeira delas, né, claro, considerando o bem-estar animal, que essa degola ela seja rápida, né? E que o animal adquira inconsciência em torno de 2 segundos, que ele esteja vivo, que o processo, por exemplo, de sangria, ao você cortar as jugulares, por exemplo, a traqueia, que ele seja um processo de sangria contínuo e completo, né? Porque o sangue é considerado um fator de contaminação. Então, hoje se une as questões de ordem sanitárias e religiosas num ciclo virtuoso aí, né? Então, a Cibal faz esse trabalho. E a Fambras Halal é a certificadora. Ela imprime lá um documento, que é um certificado. Esse certificado, então, ele tem um vínculo com o MAPA, com o Ministério da Agricultura. Hoje há acordos entre países, né? Então, você tem um auditor do Ministério em todas as plantas, isso é totalmente acompanhado. Então, vai certificado para que esse produto, então, ele possa entrar nesses países. É um certificado que aquele produto é halal, né? Não é só o selinho lá na embalagem, existem lacres,
existe todo um processo de acompanhamento, e sem esse certificado, esses produtos não podem entrar nesses mercados. E a academia, ela surge como eu diria, um vácuo que existia no mundo mesmo, né? Para que se fizesse pesquisa em torno do halal, desse sistema tão virtuoso para a humanidade, para que a gente pudesse evoluir nesse aspecto, né? Primeiro, disseminando o conhecimento do que é o halal para todas as pessoas, entidades, poder público que possam se interessar. Então, a gente leva o conhecimento acadêmico sobre o halal para todos, com os maiores especialistas, né? Fizemos cursos na Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, na OAB, no Ministério das Relações Exteriores, em universidades, faculdades, até em escolas de ensino médio, enfim. Esse é o nosso objetivo enquanto academia. Entendi, muito obrigada. E, senhora Ali, aproveitando esse gancho, né, dessa explicação que o senhor nos deu aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta genuína, mas talvez um pouquinho delicada. Não quero envolver de forma alguma as questões religiosas, mas sim pensando em toda essa qualidade, né, que acerca o produto em si do sistema halal. Na minha visão como consumidora não religiosa, né, e também leiga, observei aqui uma similaridade nos produtos halal e kasher. Seria correto dizer que eles são parecidos? Quais seriam as principais diferenças? Sim, perfeito. Acho que é uma pergunta importante, né? Primeiro, para falar um pouco sobre o Islã, né? O Islã é uma religião monoteísta. Os muçulmanos têm a crença absoluta que trata-se de uma mesma religião, vindo da mesma fonte, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que Deus teria, no correr das eras, mandado para cá pessoas, mensageiros, profetas, né? E algumas escrituras, como o Torá, a Bíblia e o Alcorão Sagrado. E então, para o muçulmano, trata-se da mesma religião, por isso que nós vamos compartilhar muita coisa, né? Tanto no cristianismo quanto no judaísmo. E uma delas é o abate. O abate ele é similar, como disse, né? É claro que tem características e nuances um pouco diferentes, né? E o kosher ou kasher, né? A gente pode usar os dois termos, né? É um abate que tem uma vertente, uma ligação religiosa bastante forte, né? E que ainda não se aprofundou nas questões de rastreabilidade, eu diria assim, né? Como hoje o halal ele se estabelece. Você pode consumir, né, um alimento kosher ou kasher, enfim. Na verdade, pode, o muçulmano pode, só que, na verdade, as questões são muito mais complexas e amplas, né? Como disse, né, essa cadeia de avaliação do halal, ela sofreu mudanças técnicas muito significativas no correr do tempo, né? A gente tem que considerar que nós estamos falando de uma população de 2 bilhões de habitantes na Terra, né? 1 em cada 4 habitantes da Terra professa o Islã, e estamos falando aí em torno de 22 milhões de pessoas que professam o judaísmo. Então, obviamente que os processos de consumo, eles afetam de maneira direta as evoluções, né, de como as coisas, para você ter uma ideia, são dezenas aí de acreditadoras em diversos locais do mundo, né? Malásia, Arábia, no Golfo, os Emirados, de uma maneira geral, e nós somos certificados, por exemplo, a FAMBRAS, por todas elas. Cada processo de acreditação, né, essas acreditadoras, elas exigem critérios muito rigorosos, né? Elas fazem uma avaliação e auditoria muito profunda, que é nas questões contábeis, nas questões operacionais, nas questões de treinamento, são os ISOs, né? E os nossos ISOs são os maiores,
por conta das exigências dessas acreditadoras. Então, nesse cenário, a gente entende que o halal, hoje, né, ele atingiu uma complexidade muito maior do que o abate kosher ou kasher, pode ser dito kasher também. Certo. Agora, então, senhora Ali, falando, né, continuando independente da religião, sempre visando o produto, da qualidade, como foi mencionado aqui muitas vezes, e devido a toda essa boa prática de fabricação, controle de qualidade, toda essa análise que é realizada, entre outras tantas coisas, que o mercado halal exige, os produtos com essa certificação, eles acabaram ganhando o mercado de também quem não de quem preza a qualidade, mas também que não é religioso. Quais as principais mudanças que ocorreram no setor halal e quais são as perspectivas de exportação do mercado do Brasil para o mundo a médio a longo prazo? Excelente pergunta também. Na verdade, hoje, apenas 20% da população islâmica consome halal. Então, você imagina que a perspectiva é enorme. Nós estamos falando de uma população de 2 bilhões de habitantes, só para falar na população islâmica, né, de maioria islâmica, os países de maioria islâmica, e que vai chegar em 2060 a 3 bilhões. Então, nós vamos chegar ao parâmetro de 1 em cada 3 habitantes da Terra vai professar o Islã. Então, esse crescimento, essa taxa de natalidade grande, vai fazer com que esse mercado se torne o mais pujante e o mais importante no cenário mundial nas próximas décadas, né? Então, o ponto importante também a gente citar aqui é que países, como citei, né, o Japão fecha aí um ano de 2020 com 400 mil toneladas de proteína animal de aves halal. Eles resolvem escolher a grade halal, um país que tem uma quantidade muito pequena, né, de muçulmanos. Então, a perspectiva é que esses países, eles, como o Japão, outros países, compreendam, né, que trata-se de um consumo de qualidade que vai agregar valor à saúde humana do seu nacional. Então, eles estão fazendo essa opção. Sem contar em outros mercados que nós nem chegamos ainda. Se a gente imaginar a Indonésia, com 270 milhões de habitantes, um país de maioria islâmica, o maior país de maioria islâmica no mundo, né? Não árabe, né? Aí você tem ali, se você analisar a Nigéria com 206 milhões, o Paquistão com 220, estou falando de países que ainda não têm uma relação comercial conosco à altura, como deveria ter, né? E que a gente está hoje fazendo um trabalho nesse sentido. E se a gente for citar a Índia, onde a minoria islâmica lá é de 250 milhões de muçulmanos. Então, a expectativa no sentido desse mercado ser cada vez mais relevante aqui para o nosso país, né? E, ao mesmo tempo, de a gente ter essa percepção, porque ao muçulmano, ele tem uma orientação bastante clara de que ele deve consumir o halal. Então, ele vai continuar perseguindo o consumo do halal, quer na área de alimento, quer na área da sua relação financeira, comercial, quer no consumo de fármacos, de cosméticos, quer na mídia e entretenimento, na moda, enfim, as possibilidades são gigantescas de um mercado, como já disse, trilionário. Agora, o senhor comentou um setor interessante, só por curiosidade, como que seria o sistema halal implementado na moda? Perfeito. Toda e qualquer produção, ela exige, por exemplo, uma relação de trabalho, uma relação de produção onde você está produzindo sem prejudicar o meio ambiente. Isso já de cara estabelece uma premissa do halal. O halal vai verificar se você está produzindo algo e a relação de trabalho é similar à escravidão, não pode ser considerado halal. Se você está produzindo algo e, de repente, você deteriorou
o seu meio ambiente, não é considerado halal. Então, já começa com essa premissa básica dessa avaliação, e aí vai para os acondicionamentos, como disse, é um sistema completo de segurança aí no processo. E depois entra na questão da moda. Quando eu falo moda, aí você está falando de uma população que usa uma vestimenta, uma indumentária diferente, né? Então, ainda esse processo aí de confecção de roupas específicas para um mercado islâmico, inclusive mais conservador, ela está incipiente, está muito pequena, né? Então, as possibilidades de você ter lá o selo halal nesse tipo de roupa, né? Considerando a questão da moda, é bastante importante. E eu acho que, ok, uma mulher hoje consciente lá na Península Arábica ou em qualquer lugar do mundo vai gostar muito de ver o selo halal naquela roupa que ela vai colocar. Ela vai ter um entendimento que aquilo não prejudicou o meio ambiente, que aquilo não explorou nenhum tipo de trabalho infantil ou de trabalho que houve trabalho similar à escravidão, e ao mesmo tempo ela está entendendo que aquilo foi feito sob medida para ela, né? Então, acho importante sobre esse aspecto, né? A questão da moda halal. Muito obrigada pela sua presença, Sr. Ali Hossein El-Zogby. Essa entrevista foi dividida em 2 partes, então aguardem e assistam a continuação da nossa conversa com o Sr. Ali, que é atualmente o vice-presidente da FAMBRAS, diretor de comunicações da Cibal Halal e diretor-geral da Academia Halal do Brasil. Espero que você tenha gostado do programa e do conteúdo que nós trouxemos. Nos acompanhe em nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e ajude-nos também a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. Se tiver sugestões, perguntas, dúvidas sobre países e temas que você gostaria de assistir aqui em nosso programa, nos escreva via direct do Instagram. Nos vemos na semana que vem. Até lá!